Oi, tudo bem? Aqui é o Carlos Cortabitat, do canal do Corta, que apresenta aulas de física e matemática. A nossa aula de hoje é sobre notação científica, assunto muito importante para diversas áreas da ciência. A notação científica, na realidade, ela nasce quando a gente enfrenta problemas que utilizam valores muito grandes ou muito pequenos. É uma dificuldade que acontece muito na física. Por exemplo, na física, aqui eu tenho a tal da constante da gravitação universal, essa constante G. Esta constante G é um valor muito pequeno e ele é muito ruim de escrever em diversas passagens de uma operação, de uma conta que eu estiver fazendo. Esse número aí, de certa forma, ele está escrito em função de uma potência de 10. Como assim ele está escrito em uma função de potência de 10? Ora, porque ele tem um valor L que está aqui, ele só apareceu o valor L. Esse valor aqui, é o próprio L. E a potência de 10, como está ali sem aparecer, é porque era 1. E 1 é qualquer número elevado a 0. Sensacional! Então, na realidade, aqui está o outro fator da multiplicação que representa a notação científica, que é o 10 na B. Legal, com isso eu já posso fazer, sem maiores delongas, as brincadeiras. Eu quero escrever, né, esse número 0,000067 de uma outra forma, mas que seja o mesmo. Portanto, no caso, eu quero ainda escrevê-lo com um valor de L que esteja entre 1 e 10. No caso aí, ele está um número muito pequeno. Então, para escrever 1, eu vou ter que passar a vírgula que está lá à esquerda para esta posição, porque daí eu vou ficar com o valor entre 1 e 10, que é o 6,7. Então, bom, a primeira coisa que eu fiz foi encontrar o L como um valor entre 1 e 10, e neste caso ele vale 6,7. Legal! Agora vamos ver o que acontece com a potência de 10. Aí é como se fosse uma balança, porque eu quero escrever o mesmo número, né? Então o L, ele aumentou para chegar daquele número pequenininho até 6,7. Então a potência de 10 tem que fazê-lo diminuir na mesma proporção, porque eu quero que o número seja o mesmo. Ora, para saber quantas vezes aumentou o L, basta saber quantas vezes a casa andou com a vírgula, que nesse caso aqui, foi 7 casas. 7 não, desculpa, foram 11 casas no sentido de aumentar o número, aqui vai ser 11 no sentido de diminuir. Portanto, o número 0,0000000067 vezes 10 na 0 Nm² por Coulomb quadrado pode ser expresso desta forma que eu acabei de colocar aqui. Vejam que a unidade eu acabei só copiando porque eu não estou mexendo com a unidade. Uma vez que a unidade faz parte do número, se eu fizer qualquer troca com a unidade, isso vai pesar dos pratos da balança e, portanto, eu vou ter que entender a outra forma de fazer. E isso nós vamos entender na aula de hoje também, tá? Então, uma outra aplicação aí, esse número é o tal do número de Avogadro. Não vou, sem maiores delongas. O L, nesse caso, é um número muito grande. Aí eu vou passar para o número entre 1 e 10, que é o 6,02. Tu pode ver que, nesse caso, eu vou andar quantas casas no sentido de diminuir. Se tu observar, a vírgula estava aqui e ela vai passar para cá. Eu não vou ficar contando essas casinhas aqui, mas vai dar 23 casas. Então, eu diminui o número andando 23 casas com a vírgula. É a mesma coisa que dividir por um número que tem 1 e 23 zeros. E aqui eu vou ter que, se eu diminuir um lado, aumento o outro, então vai aparecer o 10 na 23. O número de Avogadro não tem unidades, por isso que eu não coloquei nada no lado. O número de Avogadro representa a quantidade relativa ao mol, que nem uma dúzia, né? Uma dúzia é 12, um mol é aquele bando de gente ali, que é o 6,02 vezes 10 na 23. Beleza.
Ordem de grandeza. A ordem de grandeza é uma definição baseada no número quando ele está escrito na forma de notação científica. Se eu tiver o número L vezes 10 da B, escrito como está aqui, com L entre 1 e 10, eu vou dizer que a ordem de grandeza vai ser 10 na B, vai ser repetir a potência de 10 que tu tem, caso o L seja menor ou igual à raiz de 10. E se o L for maior do que a raiz de 10, eu tenho que somar uma unidade no expoente da potência de 10 que eu tinha obtido através do número colocado em notação científica. Então, no nosso caso ali, se eu observar bem, o 6,7 vezes 10 dá menos 11. O L aqui é maior do que a raiz de 10. Se ele é maior do que a raiz de 10, pelo que está escrito aqui, ó, eu tenho que pegar o D elevados a B mais 10 elevados a B mais 1. Isso aqui vai ficar 10, sendo que o B é menos 11 mais 1. Então, estou apenas somando uma unidade no expoente, que vai ficar, então, 10 na menos 10. Então, isto aqui é a ordem de grandeza. Opa, não é bem a ordem de grandeza isso aqui, porque como esta grandeza tem unidade, eu tenho que considerar a unidade que está relacionada com ela. Então, ó, a ordem de grandeza ficaria isso aqui, porque mexer na unidade também significa mexer na ordem de grandeza, tá? Então, uma das aplicações, a primeira aplicação para um número escrito nessas formas de potência de 10 é a ordem de grandeza. E a ordem de grandeza, o número L tem que estar entre 1 e 10. Veja, esse L ter que estar entre 1 e 10 não é obrigatório durante o desenvolvimento da questão. Mas na maioria dos concursos, no pedido lá nas alternativas, vai estar os números colocados na ordem de grandeza, ou melhor, vai estar colocado o número com o L entre 1 fechado e 10 aberto. Então, é por isso que nós temos que saber colocar o número desta forma e também para obter a ordem de grandeza. Uma outra aplicação importante é o cálculo, com base nesses números formados por notações que envolvam potências de 10. Se eu observar essa divisão aí, 0,000625 divididos por 2.500, não ficou legal para dividir, montar essa conta fazendo aquele algoritmo da divisão, né? Então eu poderia botar esses números aí escritos de uma outra forma. E uma das formas, eu posso escolher qualquer uma, tá? O L pode ser qualquer valor, ele só deve ser entre 1 e 10, se eu quiser lá dar a resposta por exigência do autor, ou então, se eu quiser dar a ordem de grandeza. Nesse caso, eu escolho o que eu quiser. Por exemplo, uma continha boa de fazer aí é pegar 625 e dividir por 2.500, ou melhor, 625 e dividir por 25. Para isso, a vírgula vai ter que escorregar para cá nesse número e escorregar para cá nesse número. Então, vamos reescrever aqui 625 e aqui eu vou escrever o 25. Para passar desse número para o 625, eu aumentei 6 casas. Portanto, para ser coerente, eu tenho que diminuir 6 no expoente. Para escrever o 25 a partir de 2.500, eu diminuindo as casas pela vírgula, então eu aumento 2 pelo expoente. Aí é só uma questão de divisão. 625 divididos por 25 dá 25, porque 25 vezes 25 é 625. E 10 dá menos 6 divididos por 10 dá 2, é 10 dá menos 6 menos 2. Por quê? Porque
Quando eu faço uma divisão, eu tenho que conservar a base e diminuir os expoentes. E o expoente era menos 6 e o outro expoente era o menos 2, de tal forma que a diferença dos expoentes vai ficar menos 6 menos 2, que nesse caso vai dar menos 8. Portanto, ficou 25 vezes 10 dá menos 8. Observa bem que no final da conta, eu tenho um resultado coerente. Normalmente, o que o autor do concurso faz? Ele não vai deixar a resposta com L diferente daquele entre um fechado e 10 aberto. E nesse caso, para escrever o L dessa forma, basta fazer 2,5, ou seja, diminui uma casa no L e vai aumentar uma casa no expoente. Menos 8 mais 1 dá menos 7. Então, está aí escrito o resultado daquela conta. Então, olha lá, no exemplo, é conveniente dividir 625 por 25. Logo, basta reescrevermos o número em função de potências de 10, com os fatores L iguais a 625 e 25. Observe que, neste caso, não forçamos o L a ser um valor entre 1 e 10. Foi uma escolha conveniente. Próximo tópico, conversão de unidades. Para a gente pensar na conversão de unidades, eu vou pegar e vou fazer o seguinte, olha só. Conversão de unidades. Eu tenho aquela tabelinha antiga que fala em quilômetros, hectômetros, decâmetros, metros, decímetros, centímetros e milímetros. Eu vou explicar por que eu coloquei essa seta aqui orientada para a direita. Porque, na realidade, quando eu pego, por exemplo, o número 5 centímetros, nesse caso, eu também tenho um número representado por duas partes, que são fatores. É o 5 multiplicados pelo centímetro. Então, eu posso escrever esse número de outra forma, alterando ou o número ou alterando a unidade. Eu, neste caso, vou alterar a unidade. Eu estou passando, como disse, de centímetros para hectômetros. Olha só, se eu quero passar de centímetros para hectômetros, eu estou passando de um valor, 1 centímetro é menor do que 1 hectômetro. Perceberam que eu estou diminuindo o número pela unidade? Isso significa que se eu mexer com o número que está na frente, na sua potência de 10, porque o número ele é do tipo L vezes 10 na B, aqui no caso, o nosso 10, a potência de 10 é o 10 na zero. Então, eu teria aqui, vamos colocar para ser feliz, isto aqui é 5 vezes 10 na zero centímetros. E eu estou passando para hectômetros. Ou seja, como eu estou aumentando de centímetros para hectômetros, eu vou mexer nesse número na potência de 10, diminuindo. Como assim? Isto aqui vai ficar 5 vezes... Porque o 5 eu não estou mexendo no L, eu vou mexer apenas na potência de 10. Então eu vou colocar assim, quantas casas eu andei para passar de centímetros para hectômetros? Olha lá, 1 casa, 2 casas, 3 casas, 4 casas, no sentido de diminuir o número, portanto aqui vai ter que aumentar. Então, ou melhor, de diminuir não, de aumentar o número. Portanto, porque de decímetros comparado com o hectômetro, o decímetro é menor do que o hectômetro. Então, se o centímetro para o hectômetro eu aumento, aqui eu tenho que diminuir. Quantas casas eu andei? 4 casas. Então, eu aumentei 4 casas de decímetro para hectômetro, vai ter que diminuir 4 casas na potência de 10. Está transformada a unidade. Às vezes é mais difícil explicar
do que fazer. Então eu vou fazer isso aqui, ó, que vocês vão ver que é teteia. Na prática, olha só, eu vou fazer o seguinte: o primeiro passo para fazer essa transformação de unidades, eu vou copiar o 20. Pronto. Porque este não tem nada a ver com o pastel. Eu não tenho a potência de 10, que significa que era 10 na Z. Vou esquentar apenas com a passagem de decímetros para metros. Ora, de decímetros para metros, quantas casas eu vou andar? Então vamos ver, ó, decímetros para metros. Eu estou andando apenas uma casa. Estou andando uma casa no sentido de aumentar. Portanto, eu vou ter que fazer o quê? Do lado, eu vou ter que diminuir. Então vamos lá, ó. Estou andando uma casa no sentido de aumentar, então aqui vai ter que diminuir. Como está elevado ao cubo a unidade, o fator também vai ter que ser ao cubo. É só lembrar, né, que quando é decímetro cúbico, aquela tabela é dividida em 3 partes. Então, para andar de uma unidade de metro para uma unidade de decímetro, eu tenho que pular 3 casas. Mas nós não vamos fazer assim. Na prática, de novo, vou repetir para poder colocar na prática. Na prática vai ser sempre assim, ó, olha lá. Eu primeiro copio o número L, que não tem nada a ver com isso. Depois eu tenho que ver o que vai acontecer com o fator de conversão. Bom, de decímetros para metros, eu ando apenas uma casa. E eu estou botando essa seta aqui, não é a tua. Porque toda vez que eu estou andando lá para a esquerda, significa que eu estou criando potências com expoente negativo. Então eu estou passando aqui, o 20 permaneceu. Como o decímetro passou para metros cúbicos, eu tenho que botar 10 na menos 1, porque é de decímetro para metro, ando uma casa no sentido negativo. A unidade, ela está elevada ao cubo, porque é a unidade de volume. Portanto, isso aqui vai ficar 20 vezes 10 na menos 3 metros cúbicos, que está transformada a unidade. Se eu botar em notação científica, diminuiu uma casa, aumenta uma, 2 vezes 10 na menos 2 metros quadrados. Agora vamos verificar 6 milímetros para decâmetros quadrados. Copio 6. De milímetros para decâmetros, 1, 2, 3, 4 casas no sentido negativo. Então tu põe 10 na menos 4. A unidade está ao quadrado, então tu vai vir aqui, ó, e tu vai colocar o quadrado por causa da unidade. Só no fator de conversão. E quanto é que vai dar a resposta aí? Vai dar o 6 que eu estou copiando. Isso aqui é uma potência de potência, conserva a base e multiplica os expoentes. Pronto, está transformada a unidade. Valeu! Até a próxima. Veja, isso aqui é a primeira parte apenas do vídeo sobre notação científica. Então, a seguir, eu já vou colocar para vocês e postar a segunda parte.